Senhor Jesus, Deus Eni, boa tarde, bem com vocês? Achando que meu óculos está embaçado, está escuro mesmo, está meio escuro aqui, vou virar um pouquinho. Pai, Senhor Jesus, irmã Cleide, Danilo. Boa tarde, hoje nós vamos falar na palavra em João 4, se os irmãos quiserem acompanhar, puderem, né? Não sei o local que os irmãos estão, se dá para abrir, né, as Bíblias de vocês para acompanhar. Seja bem-vinda, Fátima, Bianca. Meio nublado aqui, tá escuro. Tá uma imagem escura. Ana Rosa, bom dia, né? Boa tarde já, Pai do Senhor Jesus, Renato, Wanda. Malu, boa tarde. Pai do Senhor Jesus, Estela Mares, Renato Bertolini. Vamos entrar, Simone, é Senhor. A palavra hoje que nós vamos estar falando está em João 4, que fala sobre uma mulher de Samaria. Então aqui nós vemos que Jesus, ele oferece água da vida para essa mulher. Oi, Rosilda, Pai do Senhor Jesus, Meire, Pai do Senhor Jesus, Meire. Continuamos em oração por todos, Fernando, Bruna, Felipe, Thiago, todos os nossos irmãos, a gente está aí em oração. Deus me deu algumas visões, mas eu vou estar passando depois por mensagem. Vou estar falando aqui. Renato Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Mariluza. Verônica, paz do Senhor. Saudade, Verônica. Quanto tempo? Tá tudo bem, Verônica? Família, com todos. Eu sei que você trabalha, que tem dificuldade para entrar nesse horário. Como a irmã Pedrina também. A irmã Pedrina, meio-dia, mais difícil para ela estar entrando. Sentindo falta da Cristiana. Cristiana tá aí? Não. Cristiana não entrou. Glórias a Deus. Senhor seja glorificado, né? Nas nossas vidas. O presbítero Santo foi até Mococa, mas ele disse que vai começar a ajudar a gente nas orações. Que Deus possa dar esse tempo para ele, né? A vida dele é tão corrida que até dormindo ele é agitado. Só Jesus na causa. A irmã Meire está pedindo pelo Flávio. Tem 4 filhos. Bruna, Flávio, né? Todos precisam e sinto que todos estão melhor também com as orações. Glórias a Deus. Nós sabemos que o Senhor, ele vai agindo, né, irmã? Ele vai agindo, ele vai
fazendo no silêncio. Quando nós vemos a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Paz do Senhor, irmã Márcia. Deus abençoe nossos irmãos. Então, a palavra hoje é Jesus, ele teve um encontro com essa mulher samaritana. Ele tinha saído da Judéia, ele tinha deixado a Judéia e estava indo para Galiléia. Ele estava voltando para Galiléia. E a rota, ele precisava então passar ali numa cidade samaritana, de Sicar. E Jesus, então, ele estava de passagem e ele parou para descansar junto ao antigo poço, próximo então dessa cidade. E uma mulher, ela veio tirar água desse poço. Então, nesse capítulo 4, nós temos o privilégio de aprender. Foi buscar água e encontrou a fonte da vida. A fonte da vida eterna. Então, que estava ali descansando junto ao poço de Jacó. E ele ofereceu de servir, né, dela estar servindo ao homem mais importante da história do mundo, né, o Senhor Jesus. E Jesus simplesmente pediu um pouco de água para essa mulher. E a mulher ficou surpresa com esse pedido de Jesus. Por quê? Porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus, eles não se conversavam. Então essa mulher se surpreendeu quando Jesus pediu água para ela. Então um judeu, né, que reconhecia que ela existia, uma mulher samaritana que era ignorada, que era desprezada pela maioria das pessoas. E essa mulher então foi ao poço por uma necessidade física, né, buscar água. E ali então ela não foi com o intuito de encontrar Jesus ou buscar espiritualmente, mas ela foi buscar a água física para saciar a sua sede física. E Jesus então, imediatamente, ele ofereceu a água da fonte que jorra para a vida eterna. Então nós vemos aqui, ler aqui na palavra, né, que Jesus, ele despertou essa mulher espiritualmente. Então aqui era o versículo de número 4 do capítulo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem de Jesus, junto à fonte, por volta da hora sexta, ou por volta do meio-dia, né, que é essa hora que nós estamos aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Dá-me de beber. A mulher, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então essa mulher naturalmente pensou em água do poço, né, irmãos? Jesus está me pedindo água do poço. Então essa mulher disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Ou que sou como um dos samaritanos? Judeus não se dão com os samaritanos. Ela replicou, né? Falou para ele. E Jesus então disse, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu a mulher para o Senhor, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então aqui ele disse, és tu porventura
ela dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então Jesus ele afirmou para essa mulher: quem beber dessa água tornará a ter sede. Então Jesus aqui ele estava falando com aquela mulher sobre a água física, sobre a água do poço de Jacó. Mas ele disse: aquele porém, ele disse para ela, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher com certeza não entendeu nada, né, irmãos? Ela não entendeu e ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Então, o único tipo de sede que essa mulher tinha ali naquele momento era uma sede física, né? Dessa água que nós bebemos do filtro, da fonte, né? do poço, como ela que estava indo no poço buscar essa água. Mas Jesus, então, ele, conhecedor da vida dessa mulher, ele lançou algo ali para que chacoalhasse essa mulher. Jesus falou para ela: vai, chama o teu marido e vem cá, porque Jesus sabia as condições que essa mulher estava. Então a mulher respondeu: não tenho marido. E replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Como ele iria saber se ele não conhecia e não sabia nada, né, da vida da mulher? Mas ele era Deus, ele é Deus e ele sabe todas as coisas. Então aqui ele surpreendeu essa mulher. E ele disse, né, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, porque ela disse que não tinha marido, mas ela estava com uma pessoa, pelo que Jesus disse aqui. Então essa mulher foi despertada, Jesus despertou essa mulher espiritualmente. E a mulher disse para Jesus: vejo que tu és profeta. Então aqui na mesma hora, essa mulher ela procurou agradar a Deus, a buscar o Senhor. Então ela disse: nossos pais adoravam neste monte, eles costumavam adorar ali naquele monte, né, que eles estavam. Vós, entretanto, porque os judeus diziam que deveria adorar a Deus em Jerusalém. Então ela lançou que os pais dela adoravam ali naquele monte, mas que os judeus, então, diz, né, que é em Jerusalém onde se deve adorar. Aí Jesus, ele disse para essa mulher, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, que era onde ela orava, adorava, buscava, né, outros deuses, nem neste monte adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Então eles adoravam, mas não sabiam a Deus que era o Deus vivo, Deus verdadeiro, não tinha esse conhecimento, né? O que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus. Ele sabia que ele era o Deus, que a salvação vinha dele, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então aqui Jesus, ele instrui essa mulher, né, que não era no monte que ela estava acostumada a adorar, e nem em Jerusalém, como os judeus diziam que deveria ser Deus. E ele disse aqui: Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Então ela estava falando com o Messias, estava falando com o Cristo. E ele estava anunciando, estava ensinando essa mulher, então, ser uma adoradora, uma verdadeira adoradora, em espírito e em verdade. Então Jesus disse para essa mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Então aqui nós vemos que Jesus falou para ela que ele era o Messias, que ele era o Cristo que ela estava procurando, né? Que ela queria adorar e que iria ensinar então todas as coisas. Que é esse Cristo que nós adoramos, que é esse Jesus que nos ensina todas as coisas, como ele ensinou ali aquela mulher, né? Adorar em espírito e em verdade. Então, em espírito e em verdade, é os que adoram a Deus, são os verdadeiros adoradores. Não importa, não é no monte que ela estava acostumada a ir, não é em Jerusalém, apesar que Jerusalém é uma subida espiritual. Quando nós vamos a Jerusalém, nós subimos espiritualmente, porque ali tem um mistério, né? A terra de Jesus, onde Deus escolheu para o seu povo. Então existe sim ali um contato, né, maior com Deus, porque nós podemos sentir. Mas aqui então essa mulher, ela foi até a cidade, né, e falou para aquele povo ali, para aqueles homens, para aquela cidade que tinha tido um encontro com Jesus. E Jesus então, esse povo vieram até Jesus. Diz aqui no versículo de número 39, muitos samaritanos, eles creram em Jesus através deles virem, de ouvir o testemunho dessa mulher. Ela foi uma missionária, ela chegou na cidade, ela contou que tinha encontrado com Jesus, que ele tinha contado toda a vida dela, que ele era um profeta, que ele tinha ensinado ela como a servir a Deus, como adorar a Deus. Então muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que tinha ido e que tinha anunciado. Então essa mulher, ela foi uma missionária. Ela disse, né? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela contou então ali naquela cidade. Vindo, então os samaritanos quiseram conhecer Jesus, eles vieram até Jesus. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, que ficassem com eles, que ele não fosse para Galileia, mas que pudesse ali então ensiná-los. E Jesus, ele permaneceu ali 2 dias. Então ele ficou ali junto daquele povo 2 dias ensinando, e eles creram, porque eles ouviram o que Jesus falou, né? Não somente o testemunho daquela mulher, mas eles ouviram a palavra do mestre, ouviram a palavra de Jesus. Então aqui diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. É a palavra de Deus que ensina, que mostra, que convence a ser verdadeiros adoradores, a adorar a Jesus, né? E diziam então a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então nós vemos aqui que o testemunho dessa mulher não foi suficiente para convencer os moradores daquela cidade, mas quando eles ouviram Jesus, as palavras de Jesus, eles perceberam que tinham encontrado o Salvador do mundo. Então, através da palavra de Jesus, né, meus irmãos, nós somos libertos, nós passamos a crer no Senhor, nós passamos a adorar em espírito e em verdade, e a sentir, então, essa água que jorra como uma fonte para a vida eterna. É essa água que Jesus nos oferece, não simplesmente uma água que nós bebemos todos os dias, que mata a nossa sede física,
mas que se nós não estivermos buscando essa água que jorra para a vida eterna, existe um vazio dentro de nós. Ainda que com a água física que nós tomamos, nós sabemos que ela não vai nos satisfazer, ela não vai nos preencher, porque a água viva que jorra para a vida eterna é a que nos preenche, é que nos dá vida, irmãos, e vida eterna, vida com Deus, né? Sermos verdadeiros adoradores, onde nós estivermos. O pastor Osmar esteve aqui, ele ministrou uma parte da palavra naquele dia, e ele pode dizer: eu sinto a presença de Deus neste lugar. Porque, irmãos, quando nós consagramos tudo que nós temos, quando nós falamos para o Senhor: tudo é teu, Senhor, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, o Senhor, ele passa a ser proprietário e nós mordomos. Nós então passamos a cuidar, mas não é nosso, é de Deus, porque dele é todas as coisas. E quando nós temos esse entendimento, que tudo é dele, tudo é para ele, ele tem um lugar especial na nossa vida, porque nós não nos apegamos, né, na água física, não nos apegamos em tantas outras coisas físicas, mas nós nos preenchemos com essa fonte, com essa água que jorra sobre as nossas vidas, né? E o Senhor, então, como ele mostrou esses dias para o Renato, que não é gotas que ele tem para nos oferecer, mas ele tem fonte que jorra, ele tem. Agora, nos compete a buscar, aí, né, com fé, a crer, como essa mulher aqui, ela creu, como esses homens, esse povo dessa cidade, esse samaritano, eles creram em Jesus. Então, através de ouvir, né, o Senhor falar, com o Senhor ele fala, viu, meus irmãos? Através do Espírito Santo, ele fala através da palavra, e nós podemos sentir a sua presença em qualquer lugar que nós estivermos, quando nós estamos verdadeiramente com a nossa vida voltada para o Senhor. Então, é isso que Deus tem para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa casa, para aqueles que estão enfermos. Nós vamos colocar, e eu peço para os irmãos estarem, eu já falei, né, esses dias, mas vamos repetir, porque ela está na UTI, precisa que Deus intervenha. O seu marido Daniel, tivemos a oportunidade de ir com ele para Jerusalém, também um homem de Deus, e louvo o Senhor, que é uma bênção, está na UTI. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas nós temos certeza que quando nós oramos, Deus muda direções, Deus muda circunstância, porque ele fala lá em Isaías 59, ele está com seus olhos atentos, com seus ouvidos abertos e com as suas mãos estendidas para nós. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora nós queremos colocar a nossa irmã Cris Freitas, o Daniel, seu sogro, Pai, o seu esposo Daniel, o seu sogro também, que estão internados, que estão na UTI, passando aí, Senhor, pelo Covid, Pai. São teus servos, ó Deus, que estão enfrentando essa circunstância difícil, mas que mesmo ali na UTI, Pai, a tua serva tem crido que o Senhor é o Deus que guarda, que ajuda, que muda, Pai, todas as coisas. Então nós colocamos os nossos irmãos, crendo, ó Pai, na cura, na libertação, como está aí a Jerusa, o Silvino, que passaram pelo Covid, a Pedrina, a missionária Ana Selma, a Rosana, quantos, ó Deus, enfrentaram e o Senhor deu a bênção. E nós cremos que a nossa irmã Cris, Senhor, também, o Senhor fará, ó Pai, porque quando nós entramos na tua presença, clamamos, ó Deus, pedimos, ó Pai, com fé, Deus, e cremos, ó Pai, no teu operar, o Senhor faz. Então, nessa hora, Pai, nós estamos aqui reunidos pedindo por essa família e também por todos os enfermos, Senhor, por todos os necessitados, ó Pai, por todos aqueles que muitas vezes, ó Deus, tem uma circunstância difícil, como essa mulher samaritana,
que já tinha tido 5 maridos e aquele que estava com ela não era dela. Mas ali o Senhor não olhou, Pai, para essa circunstância, o Senhor olhou para dentro da alma daquela mulher. E o Senhor a despertou, Pai, para que ela te adorasse, para que ela, Deus, entendesse, Senhor, que o Senhor era o Salvador do mundo. E é o Salvador do mundo. Que nós venhamos a entender, Pai, os teus propósitos em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor possa nos libertar, nos ajudar. Vem, Senhor, ao nosso encontro, ajudando, Pai, naquilo que é necessário. Tirando, Deus, tudo aquilo que impede, Pai, toda barreira, todo impedimento para te adorar, para chegar, Senhor, com confiança no teu trono. É o que nós te pedimos nesta tarde, crendo nas tuas mãos benditas, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficam com Deus. A Aline não está online hoje, que ela faz estágio de quinta-feira. Amanhã ela vai entrar para dar o testemunho dela. Espero que ocorra tudo nos conforme, que a gente consiga então, né, ver e ouvir com toda a clareza, para que Deus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Ficam com Deus, que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Jesus ama vocês e eu amo.